São 10 dias de treino, ou melhor, são 10 dias de treino, desde o sábado da eliminação do Corinthians e da classificação da Portuguesa até hoje. São 10 dias para preparar um time novo, que é o time velho, né? Porque o time novo dos garotos jogou contra o Água Santa na Vila Euclides, em São Bernardo, mas daí não estava lá. O Fagner tem uma função defensiva que é no 4-2-3-1, ou melhor, é no 4-1-4-1, como o Corinthians está montado. O Ranieri de primeiro volante e os 4 atrás, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. O Matheus Bidu voltou no elenco, quase foi embora e voltou. A novidade pode ser Yuri Alberto como ponta, nesse 4-2-3-1 com Garro, Maicon e Wesley, e o Pedro Raul de centroavante. Só que a novidade mesmo, que você vai ver, e está vendo já desde o jogo contra o Santo André, antes disso um pouco, é a movimentação do Maicon, aqui como meia esquerda. Quando o Corinthians tem a bola, ele faz a saída de 3, com o Hugo prendendo um pouco mais aqui atrás, e o Ranieri de pivô defensivo, e o Fagner se enfia como ponta. O Yuri Alberto, que é o ponta defendendo, vai ser o meia, segundo atacante, junto com o Pedro Raul, atacando. O Wesley pelo lado esquerdo, e quem é do meio campo desse 4-3-3 montado assim, que vai chegar mais na frente, é o Maicon. Isso está acontecendo muito, pode prestar atenção que na construção, quem vem de segundo homem de meio campo é o Garro. O Garro vem jogar com o Ranieri e o Maicon se enfia como ponta de lança. Muitas vezes fazendo este movimento aqui. Então você faz um 3-2-5, às vezes 2-3-5 com o Hugo subindo também, se tiver só um atacante para marcar, no caso de hoje, o Kaique, atacante do São Bernardo. Mas na construção, 3-2-5 ou 2-3-5. E o Maicon está aqui na frente. Muitas vezes, o Garro construindo um pouco atrás, na mesma linha, um pouquinho adiante do Ranieri. Aqui na nossa enquete, quem se classifica, São Bernardo está vencendo com 74% dos votos. Quem você acha que passa, PVC? Eu acho que passa o Corinthians, mas o jogo não é fácil, não. Eu acho que o Corinthians vai jogar melhor, porque o Corinthians teve 10 dias de trabalho com o Antônio Oliveira. O Corinthians vai ser um time mais sólido, vai ser um time mais forte. E aí, André, seu voto? Corinthians passa e passa nos pênaltis. Olá. Eu também acho que passa nos pênaltis. E porque pimenta nos olhos dos outros, né? Anotei aqui para a gente cobrar amanhã, tá? Agora, André, o São Bernardo, na coluna do Danilo hoje, tem uma mosca aqui, não quis nem escutar a proposta do Corinthians de transferir o jogo para o Morumbi e ficar com a renda, porque, segundo o clube do ABC, o critério esportivo nesse momento é superior ao financeiro. A questão é assim, foi uma ideia, né? Uma proposta. Ó, fica aí com a porcentagem, pega um estádio maior como o Morumbi. Mas assim, o Morumbi ia dar com a porta na cara desse jogo. Isso aí eu posso bancar tranquilamente, porque o São Paulo não iria liberar para o São Bernardo o Morumbi para jogar um jogo com torcida do Corinthians, enfim, um duelo. A questão toda é que o São Bernardo entende que hoje ele é um clube que já caminha bem com as próprias pernas na questão financeira. É um clube organizado, é um clube que tem se estruturado nos últimos anos e tem mantido bases, assim como o treinador. É bem verdade que o Zanardi recebeu proposta do Corinthians para ir embora, né? Esteve lá no Parque São Jorge, só não virou técnico do Corinthians e não estaria enfrentando seu ex-clube hoje por causa do regulamento do Campeonato Paulista, mas senão era para Zanardi ser técnico do Corinthians. Tem um gostinho a mais ali, eliminar o Corinthians depois desse episódio. Eu entendo que publicamente ninguém do São Bernardo vai falar sobre isso, até pelo respeito das diretorias que têm uma relação boa, até de negociações. Por exemplo, o Barleta, quando foi negociado com o Corinthians, o próprio Zanardi com o Augusto Melo tem uma relação excelente, trabalharam juntos na base do Corinthians. Então eu entendo que ninguém de São Bernardo vai falar publicamente, tem um gostinho a mais de derrotar o Corinthians depois dessa história do Zanardi.
mas existe sim. E além da questão do São Bernardo olhar muito mais a parte esportiva do que propriamente a parte financeira, porque é um clube que não é rico, não é um clube que está assim, ó, jogando nota de dólar, mas é um clube estruturado e é um clube que tem planejamento e tem investidores. Então, para o São Bernardo hoje é fundamental fazer história, eliminar o Corinthians, mostrar para sua torcida que é um time forte e, claro, vai pegar a grana da CBF, que também vai lucrar com a premiação. Quem avançar nessa fase ganha 2,2 milhões de reais, também não é pouca coisa, né? Vamos colocar o Marinho na nossa conversa agora para a gente falar do Inter, que com 2 gols do Ener Valencia hoje, venceu Nova Iguaçu no Mané Garrincha, se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, mas mais do que isso, Marinho, chegou a 10 vitórias seguidas. Domitila, bom dia para ti, PVC, André Hernan, todo mundo que está nos assistindo. O Inter está de fato muito embalado, assim, 10 vitórias seguidas. Um feito que não acontecia desde a temporada 2021, na verdade a temporada 2020 que acabou em 2021, aquela temporada que foi abalada pela pandemia de Covid-19, os campeonatos pararam, o Brasileirão de 2020 acabou em 2021. Naquela ocasião, com o Abel Braga de técnico, o Inter venceu 10 jogos seguidos e chegou a 12 jogos de invencibilidade. As vitórias do Inter foram entre o Brasileirão e a Libertadores. O Inter acabou eliminado, mesmo vencendo o Boca Juniors nas oitavas de final naquela ocasião. Em 2022, o Mano Menezes chegou a ter 14 jogos de invencibilidade. Mas nesses 14 jogos foram menos vitórias e foram vitórias espaçadas. Então, entre as vitórias aconteceram muitos empates entre jogos da Sul-Americana e do Brasileirão. Agora, desde que perdeu para o Guarani de Bagé pelo Gauchão, o Inter só venceu. Só venceu pelo Gauchão, só venceu pela Copa do Brasil, e levando em consideração que tem jogos importantes aí, tem jogos contra times de Série A, tem o Clássico Grenal, tem o jogo contra o Juventude e, é claro, essas eliminatórias da Copa do Brasil. A empolgação é tão grande no Inter que o Inter chega assim, a ter nesse momento assim, uma relação tão forte com a torcida de êxtase total. Assim. O Inter está com 87% de aproveitamento na temporada, é o time com melhor aproveitamento entre todos da Série A. Além disso, está estreando os seus reforços. Né? Ontem a gente viu em campo o Rafael Santos Borré, o principal reforço do Inter nessa última janela de transferências, entrou durante o jogo. O Fernando começou jogando, o volante, aquele ex-Sevilha que estava no Vila Nova, também é reforço. E cabe citar que o Inter fez 10 contratações nessa última janela, e uma delas, por exemplo, ainda nem estreou, que é o lateral Bernabé, que vem do Celtic da Escócia, junto com o Thiago Maia, que também ainda não estreou, está num processo de condicionamento físico. Então o Inter está vivendo um momento muito bom, assim, um ambiente muito legal, o Eduardo Cudê com um tempo de trabalho maior, vindo do ano passado, esse aproveitamento melhor da Série A e as 10 vitórias consecutivas, Domitila. Ô, Hernan, a gente tem a imagem sua entrevistando o Borré ontem. Queria que você contasse um pouquinho do que só você viu nesse jogo. O que o Marinho está falando, dá para sentir aí, ó, eu batendo papo, a primeira entrevista depois de ter estreado, né? Foi uma entrevista, aliás, muito legal do Borré. E ele exalta 2 situações que eu acho assim que é fundamental para colaborar exatamente com o ambiente que o Marinho está falando para a gente. E eu pude perceber isso. Eu gosto muito de perceber as relações em elencos e em grupos. E o Borré, por exemplo, e o Alário é uma duplinha. Os caras treinam juntos, aquecem juntos, estão conversando juntos, estão tomando mate juntos ali, estão na conversa, na resenha. Então, assim, vai se criando um ambiente dessa parceria, desses caras que já se conhecem, mas ao mesmo tempo, quando vem o Luca e senta no banco do lado dos caras, os caras ficam brincando com o Luca, exaltam o Luca. Ontem lá em Brasília, chegou um determinado momento que a torcida que estava atrás do banco estava pedindo autógrafo, selfie, aquele cartaz, me dá tua camisa, para o Luca. E os caras, os gringos que estão chegando agora com nome, né, caras de renome, dão moral para o Luca. E chama a atenção assim, o fato de ter esse entrosamento. É a mesma coisa do mercado. O mercado ontem chama o Robert Renan,
que foi uma das novidades do Cudê para esse time, para esse jogo de ontem, e começa a dar instrução, e começa a falar lá num portunhol, se esforçando para falar português. Então, há uma unidade no Internacional que eu pude perceber, pelo menos no jogo de ontem, que é algo que não à toa se tem 10 jogos de invencibilidade. E o próprio Cudê também, na entrevista antes do jogo, eu pergunto para ele, você vai dar quantos minutos para o Borré hoje? A torcida tá maluca querendo saber. E a resposta do Cudê foi muito inteligente para mim. Ele falou o seguinte, eu não vou individualizar ninguém, o elenco tem muita qualidade. Se o Borré está aqui, é porque ele tem condições de jogar. Ou seja, ele tira o peso de um cara, mas ao mesmo tempo fala, o cara está pronto, ele vai jogar, fiquem tranquilos. Então, o Internacional começa essa temporada, caminha muito bem, e eu tenho falado aqui, já falei no de primeira, montou uma seleção. Eu acho que o Inter vai dar muito trabalho. E a gente sabe que quando o ambiente do time, quando o ambiente no clube é bom, a coisa anda. Eu conversei com o Barcelos, também presente ontem, antes do jogo, e assim, claro que vou falar aqui de uma questão política, popularismo, que os cartolas gostam, mas eu nunca vi o Barcelos, que é um cara tímido, mais na dele, tirar tanta selfie e ser tão ovacionado como ele foi ontem. É a resposta às contratações que a diretoria do Inter fez. Esse ano pode dar bom. Lois Bernardes está aqui falando que realmente o Inter está muito forte e que Jaraguá do Sul está presente aqui no nosso chat. Obrigada. Diga lá, PVC. Não, tem duas coisas. O Marinho vai lembrar da frase do Fernando Carvalho e sabe que eu acredito muito naquela frase. Eu não acredito em craque de aeroporto. O Fernando Carvalho dizia que aeroporto é lugar para você ir receber time campeão, não para receber craque. Mas o Internacional fez um investimento pesado para ter um time de voltar campeão, de ir para o aeroporto para receber time campeão. Tem alguns sinais do Cudê, né? Por exemplo, o Alan Patrick não saiu do time até agora. E quando o Alan Patrick saiu do time ontem para entrar o Bruno Gomes, logo depois da entrada do Alário no lugar do Arangues, a impressão é que o Bruno Gomes passa a ser reserva do Arangues e o Alário disputa a posição com o Alan Patrick. Porque o Alan Patrick é segundo volante, é segundo atacante nesse time. Como é que joga o Cudê? O Cudê joga com um volante, que é o Fernando. Ontem foi o Fernando. E aí ele faz uma linha de 3. Maurício, Arangues e Wanderson. E tem os dois atacantes, que são Alan Patrick e Ener Valencia, que é o time do ano passado. Quando entra o Borré, entra no lugar do Ener Valencia. O que dá uma pista, embora o Borré possa jogar como reserva do Wanderson, na função do Maurício e na função do Alan Patrick, a primeira impressão é que o Cudê pensa no Borré como reserva imediato do Ener Valencia e o Alário na função do Alan Patrick, que é um meia segundo atacante. Você vai ter, sabe, o Alário pode jogar na do Ener, o Borré pode jogar na do Ener, ele pode jogar no Alan Patrick, mas a primeira impressão é essa. Então ele passa a ter reservas para todas as posições. E mais, o Internacional é o time, já era no ano passado, que tem 2 dos raros jogadores que disputaram todas as partidas das suas seleções na Copa do Mundo. O Rocher foi titular nos 3 jogos do Uruguai, na Copa do Catar, e o Ener Valencia foi titular nos 2 jogos do Equador, só não foi no terceiro porque estava machucado. E aí você vai ter... Já não é o caso do Santos Borré, porque a Colômbia não estava na Copa. Poderia ser, mas a Colômbia não estava na Copa.